Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal, Kadima. Hoje eu vou abordar um assunto polêmico, algo que você nunca ouviu sobre os filhos de Jó e o porquê que Deus permitiu que eles morressem. Quais foram o pecado deles para que Deus fizesse assim? Agora é necessário que você assista até o final para entender o que realmente aconteceu e o real motivo para que eles também fossem inclusos na provação de Jó. E também você descobrirá o porquê da mulher de Jó não ter morrido. E se você ficar até o final, vou te revelar algo tremendo sobre as três filhas de Jó, as que nasceram depois da aprovação de Jó. Vou fazer uma análise de cada versículo para termos uma melhor compreensão. Então, pegue a sua Bíblia e vamos examinar as Escrituras. Vamos lá. Vou iniciar lendo Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Anote aí esse versículo que você vai precisar lá na frente. Aqui podemos ver as qualidades de Jó, que era íntegro, reto e principalmente temente a Deus. E ele desviava-se do mal. Isso quer dizer que Satanás tentava Jó. E Jó não caía na tentação de Satanás. Satanás tentava Jó nessas qualidades que acabei de falar. Satanás tentava Jó na integridade, na retidão e no temor a Deus. E em tudo isso Jó sobressaía. Foi por isso que nos versículos 6 até o 8 do mesmo capítulo 1 diz: E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse rodear a terra e passear por ela era justamente a terra de Uz, onde Jó habitava, como consta no versículo 1 do capítulo 1 de Jó, onde li a princípio. Satanás tentava Jó nas três qualidades que falei anteriormente, para que Jó pecasse contra Deus, e por isso Deus dá testemunho de Jó, porque em tudo Jó foi fiel, e a fidelidade de Jó incomodou a Satanás, por isso que ele foi na presença do Senhor para querer permissão para fazer Jó pecar, mas sendo em outro nível. Vamos ver nos versículos seguintes. Calma, que daqui a pouco vamos ver qual foi o pecado dos filhos de Jó. Mas é necessária essa introdução para melhor compreensão, né? Então vamos continuar. Continuando no versículo 9 até o 12 do capítulo 1 de Jó, diz assim: Respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó a Deus debalde? A palavra debalde significa em vão, sem causa. Continuando no versículo 10. Porventura, tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Sebe significa cerca viva. Continuando, versículo 11. Mas estenda a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha aqui o desejo de Satanás. Era fazer Jó blasfemar contra Deus, na face de Deus. Pois Satanás queria tirar de Jó a integridade, a retidão e o temor a Deus. E isso incomodava, né? Então Jó poderia blasfemar contra Deus na face do Senhor, tirando o quê? A integridade, a retidão e o temor a Deus. Então a integridade, a retidão e o temor a Deus o incomodava Satanás. Então Satanás pôs em questão que a fidelidade de Jó a Deus estava em seus bens, pelo que Deus dá a Jó, e não pelo que Deus é para Jó. E se fosse para Jó ser fiel a Deus por causa dos bens, isso era debalde, ou seja, em vão. Agora, ser fiel pelo que Jó passou, isso é amor, fidelidade. Vamos lá, aguenta aí que já chegamos lá, sobre os filhos de Jó. Continuando, o versículo 12 diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto que ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Agora sim, já vamos entender qual o motivo da aprovação de Jó, né? Agora que já entendemos, né, qual o motivo da aprovação de Jó, agora vamos entrar no assunto do pecado dos filhos de Jó e suas consequências, né? Vamos ler o versículo chave, que é o versículo 4. Diz assim: E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Vamos lá. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, como mostra o versículo 2 do capítulo 1. De acordo com o texto que acabei de ler,
eram 7 banquetes seguidos, ou seja, cada dia era um banquete na casa de um dos filhos de Jó, começando pelo primogênito e depois seguia a ordem dos demais filhos, né? Ou seja, era uma semana de banquetes. E durante esses 7 banquetes, as 3 filhas de Jó eram convidadas e participavam, né, desse banquete. E a Bíblia diz que elas comeram e beberam com eles. Com quem? Com os 7 irmãos. Você percebe alguma coisa errada aqui? Aparentemente está tudo certo, né? Nada demais as irmãs irem à casa dos irmãos para se banquetearem, né? Mas eu digo que não tá. Vamos ler o versículo seguinte, versículo 5, que diz: Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ou seja, eram 10 holocaustos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos. Peraí, ué, era pecado os irmãos se reunirem e confraternizarem entre eles? Continuando o versículo. E amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Como eles poderiam amaldiçoar a Deus no coração? Respondo: se embriagando com vinho e tendo relações com as suas irmãs. Porque a Bíblia diz que Jó sacrificava para santificar os filhos, né, que estavam pecando. E ele mesmo levantava essa hipótese, que eles pecaram. Não foi uma pergunta ou uma indagação, foi uma afirmativa, porque Jó sabe o efeito da bebida forte no coração do homem. Agora imagina, uma semana de banquetes, com comidas e bebidas. O que Provérbio diz no capítulo 20, versículo 1? Diz o quê? Diz que o vinho é escarnecedor e bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Se a gente for observar exemplos de pessoas na Bíblia que pecaram por se embriagar com bebida forte, com vinho, depois eu cito alguns versículos. Quando foi que começou a aprovação de Jó. Apesar que a aprovação de Jó começou quando ele se levantava de madrugada para oferecer holocaustos a Deus pelos pecados dos seus filhos. Mas quando deu-se início à aprovação de Jó, já com a atuação de Satanás, foi depois que Satanás saiu, né, da presença do Senhor, como mostra o versículo 12, e a Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 1 de Jó, diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Olha só. Foi no banquete, né, da casa do primogênito de Jó. Ou seja, o primogênito que sucederia a Jó não andava nos caminhos de seu pai Jó. Os filhos de Jó eram contrários às qualidades de Jó. Lembra que eu falei para você anotar o versículo 1 do capítulo 1 de Jó? Então vamos lá. Jó era um homem íntegro, mas seus filhos eram pessoas sem honra, ou seja, desonrados. Jó era um homem reto, já seus filhos eram pessoas maliciosas. Jó era um homem temente a Deus, já seus filhos eram pessoas sem temor a Deus. Jó era um homem que desviava-se do mal, mas seus filhos se entregavam à maldade. Quando chamavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Entendem como tudo se encaixa? Eles tinham relações com as suas irmãs. Veja, continua assistindo que as outras 3 filhas, né, de Jó, que ele teve depois da aprovação, vai fazer você ver algo tremendo em relação às 3 filhas de Jó, que foram mortas, né, na aprovação. Vamos lá. No versículo 13, os filhos de Jó estavam se banqueteando com as suas irmãs, na casa do primogênito de Jó. No versículo 14 e 15, os salbeus tomaram os bois, né, e as jumentas e mataram os servos de Jó. Jó já não tinha mais bois para oferecer em sacrifício ao Senhor. No versículo 16, fogo de Deus caiu do céu, né, segundo o relato do que sobreviveu, matando as ovelhas e os servos. Jó também já não tinha ovelhas para sacrificar ao Senhor. No versículo 17, 3 tropas dos caldeus, né, tomaram os camelos e mataram os servos. Agora vou ler o versículo 18 e 19, que diz: Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova.
Veja que a provação, né, deu início com os filhos de Jó se banqueteando na casa do primogênito de Jó. Acontece toda essa tragédia com os bens de Jó, do versículo 14 até o 17, e os filhos de Jó, sem perceber nada, se banqueteando enquanto acontecia tudo isso. Aí, nos versículos 18 e 19, que li, mostra que um grande vento veio da além do deserto, justamente para derrubar a casa do filho primogênito, para matar todos. Veja que não foi qualquer dia comum, foi um dia específico. Foi no dia em que os filhos de Jó se reuniram na casa do primogênito de Jó. Digamos que quando Satanás foi à presença de Deus e depois e pôs em dúvida a fidelidade de Jó, como você já sabe, no diálogo entre Deus com Satanás, e depois quando Satanás saiu da presença de Deus e foi executar o seu plano, digamos que não foi no mesmo momento, ou seja, no mesmo dia. é, Sabe por que eu falo isso? Vamos ler mais uma vez o versículo 13. E sucedeu um dia, olha só, um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Esse texto é bem claro, que tinha um dia específico para que Satanás agisse com o seu plano. Se os filhos de Jó não estivessem nessa prática abominável, ou seja, amaldiçoando a Deus no coração, assim como falou Jó, tendo relações com as suas irmãs, e só Deus sabe se foi consensual ou não, com certeza os filhos de Jó não morreriam, até porque eles não estariam na casa do primogênito de Jó, se banqueteando com as suas irmãs e praticando abominação. Você acha que Deus iria permitir que os filhos de Jó morressem se eles andassem nas pegadas de seu pai Jó? Se eles fossem íntegros, retos e temente a Deus e desviava-se do mal, deixaria que Satanás tocasse em suas vidas? Né? Claro que não. Como Jó mesmo falou que eles amaldiçoaram a Deus no coração. Eles eram dignos de morte. Eles não eram inocentes como muitos pensam, que os filhos de Jó morreram por morrer para Jó ser provado na perca dos filhos. Não. Quando Deus disse que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos a vida de Jó, Deus deu permissão para Satanás tocar na vida dos filhos também. Aí, onde vou falar sobre a esposa de Jó? Sabe por que a esposa de Jó não foi junto no pacote da aprovação de Jó? Porque ela era uma só carne com Jó. A Bíblia não fala sobre as atitudes dela antes da aprovação, só depois, né? Quando ela pede para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Agora vamos para a revelação sobre as 3 filhas de Jó, que já tiveram, né, depois da aprovação. Vamos ler em Jó capítulo 42, versículo 12 a 17, que diz: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Depois teve 14 mil ovelhas, e 6 mil camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quésia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Como os textos mostram que mais 10 filhos nasceram, incluindo 3 filhas, descritas como as mais formosas da região. Olha só, em uma época em que as mulheres normalmente não recebiam uma herança do pai, Jó incluiu Gemima, Quésia e Queren-Hapuque, dando a elas herança no meio dos seus irmãos. Sabe por quê? Primeiro, para honrá-las, enquanto as outras 3 que morreram junto com os outros irmãos foram desonradas, Jó quis honrá-las. E segundo, Jó deu a elas herança para que elas não dependessem dos irmãos, principalmente do primogênito, pois é o primogênito que herda toda a herança do pai. Jó quis torná-las independentes dos irmãos, para que elas não servissem a eles. O texto diz que Jó alcançou a 4ª geração, ou seja, Jó foi tataravô. Já com os outros filhos, né, a Bíblia não relata que eles tinham filhos, né? Subtende-se, ou uma hipótese, né? Não estou afirmando nada, mas vamos apenas trazer uma hipótese, né? Hipótese, que é permitido, né?
Digamos que os filhos de Jó eram solteiros e suas filhas solteiras, pois vimos Jó oferecer holocausto apenas para os filhos, né? E para os 7 filhos e as 3 filhas, e não para os filhos dos filhos, ou seja, né, os netos. Como mencionei ao longo do vídeo, né, que iria citar alguns textos bíblicos que mostram que que muitos pecaram, né, por deixarem ser vencidos pelo vinho ou bebida forte. Mas se eu falar todos, né, o vídeo vai ficar mais longo do que já está, né? Mas vou citar alguns personagens, né? Vou deixar na descrição do vídeo os versículos. Vamos lá, né? Noé que mostrou a sua nudez, né? Depois do vinho, que tomou vinho, se bebedou. Ló foi embriagado pelas suas filhas, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que levou fogo estranho no altar, os dois estavam, né, bêbados. Enfim, são vários exemplos de pessoas que foram vencidas pelo vinho, né, e se deram mal, né? O vinho pode potencializar o mau caratismo, né, de quem é vencido por ele, né? Assim foi com os filhos de Ló. Se vocês gostaram, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente, que o Eterno assim abençoe todos em nome de Yeshua Mashiach. Shalom.